Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Olá, bem-vindo ao Agro Otimista. Hoje nós temos a alegria de receber aqui um amigo, Celito Breda, que é uma das maiores lideranças na produção de grãos do país. E como bom gaúcho, né, com seu chimarrão, dando aqui alegria para nós de visitar o Ceará e estar conosco no estúdio do Agro Otimista. Nós vamos conversar. Primeiro, o gaúcho é um corajoso inconteste, né, para abrir novas fronteiras agrícolas. Então o Celito, jovem, decidiu vir para o Nordeste, decidiu empreender a sua vida naquilo que ele enxergou, acreditou e veio para concretizar. Como foi isso, Celito? Como é que você viu no Nordeste que tomou essa decisão para vir para o oeste da Bahia? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Foi uma decisão que, na verdade, a gente acorda para certas coisas quando vem uma iluminação de algum lugar que a gente não escolhe exatamente. Eu queria escolher Mato Grosso, que o Cerrado brasileiro começou pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte de Goiás. Não se ouvia falar do oeste da Bahia, que é onde eu fui parar, né? Mas eu estudei em Passo Fundo, sou de Jacutinga, Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, e fiz agronomia em Passo Fundo, lugar muito bom, que se aprende muito sobre agronomia, não no Cerrado, né, porque a gente não tinha conhecimento lá do Cerrado, mas fiz estágio no oeste do Paraná, uma cooperativa, a Copagril, em Marechal Rondon, e lá tinha um produtor que plantava no oeste da Bahia e me arrastou para lá. Isso em fevereiro de 88. Então eu já sou mais baiano, mais nordestino do que gaúcho, né? Mas enfim, são 37 anos já de labuta, de muita resiliência que a gente teve que ter, não só eu, todos que estiveram lá. E assim, a lei de Darwin, a seleção natural das coisas, das pessoas que ficam na atividade, ela é muito cruel, muito severa, mas é uma lei talvez necessária, como foi para evoluirmos, né? Então, de cada 10 produtores, hoje permaneceram 7 dos que chegaram lá na primeira década. Então, isso é uma filtragem muito grande, porque o momento não era muito propício para a agricultura no oeste da Bahia. O Mato Grosso já se tinha um histórico melhor, de chuvas melhores que o oeste da Bahia, solos muito melhores, mais férteis, logística não era tão boa, mas enfim, a estrutura do Mato Grosso do Sul, era muito melhor que o oeste da Bahia. Então, a filtragem que deu foi muito maior. Muita gente chegou lá com um sonho, vendeu 10 hectares lá no sul, comprava 100 hectares, 500 hectares ou até 1.000 hectares no oeste da Bahia de Cerrado, uma terra plana que só no olhar, aquele platô onde você poderia mecanizar muito bem, muito mais fácil que no sul, com terras dobradas. Então se criaram sonhos em muitas pessoas, só que de cada 10, somente 3 realizaram esse sonho, que foram os que persistiram. Eu fui, graças a Deus, um desses que persistiram, tiveram resiliência para chegar onde chegamos. Mas enfim, chegamos lá com toda a problemática, os bancos não queriam muito financiar os produtores da região, tinham receio de não receber, e era um receio assim com bastante base, porque o pessoal realmente não colhia bem nos primeiros anos, arroz, soja, depois veio milho, depois mais tarde algodão e outras culturas, né? E na medida que a gente foi levando umas lapadas, como diz o gaúcho, a gente foi engrossando o couro, a gente foi ficando mais resiliente. E então os que ficaram realmente são pessoas lutadoras, profissionais, que lá é uma região que não tolera erro. Sim, então hoje o que representa o oeste da Bahia na produção nacional de grãos? Quantos por cento tem de produção lá? Quantos hectares tem plantados e quanto representa da produção nacional? O Brasil cultiva quase 70 milhões de hectares de grãos e fibras, cana, frutas. Nós temos aí 2,8 milhões de hectares nesse processo todo.
então dá mais ou menos 4,5% da área cultivada no Brasil, com essas atividades aí. Só que da produção em si, como nós temos a maior produtividade do Brasil de algodão, soja e milho, em termos de média dos últimos 10 anos, supera o Paraná, que eu considero o estado mais apto a ter maior produtividade do Brasil, mas não tem. Então, nós temos ao redor de 7,5% da produção nacional, somando algodão, soja, milho, arroz, feijão, melancia, abóbora, então você batata. Planta 4% da área e tem 7,5% da produção nacional. Pois é, esse é um salto de produtividade fantástico, né? Isso é eficiência de uso da terra. Uma terra que era considerada por muitos, inclusive pela Embrapa no começo, não, aqui vai criar desertos, porque quando você chega numa terra que tem 1% de matéria orgânica, que é muito pouco, com 20% de argila, que também é muito pouco, tem lugares com 10%, lugar com 30%, no máximo 30%. Então, o que um pesquisador ia deduzir? Deduziu aquilo que eles afirmaram. Ó, se vocês mexerem nessa terra, a matéria orgânica vai embora, com o calor, umidade, degrada a matéria orgânica, e sem matéria orgânica o solo fica totalmente infértil, né? Então não vai se produzir nada, vai se criar desertos aqui. Então a dificuldade de se conseguir financiamento nos bancos, principalmente o Banco do Brasil, era muito grande porque tinha um laudo da Embrapa dizendo que o risco de se trabalhar intensamente numa terra igual a do oeste da Bahia era um risco pro produtor, pro ambiente, pro meio ambiente e para quem financiasse. Numa escala de 0 a 10, se você tivesse que dar uma pontuação desse potencial que existe no oeste da Bahia, quanto é que já foi, a que nível chegou e qual é a perspectiva de ampliação? Nós temos ao redor de 12 a 13 milhões de hectares de área total do Rio São Francisco até na divisa com Goiás, com Tocantins, Piauí. O oeste da Bahia, a parte de Cerrado. Um pouquinho mais de 12 milhões de hectares. Desses 12, nós estamos ocupando 2,8 milhões com a agricultura intensiva. Tem ao redor de 2,5 milhões com pecuária extensiva, com um pouquinho de grãos, principalmente sorgo, regiões que chove abaixo de 1.000 milímetros. Então, somando tudo, nós temos aí menos de 5 milhões, em torno de 5 milhões de hectares ocupados, onde tem um total de mais de 12 milhões de terras. E, claro, tem morro, tem lugares que não servem, tem as cidades que ocupam áreas, etc, etc, né? Mas eu acredito assim que dá para chegar desses 2,8 milhões, talvez dá para chegar aí até uns 4,5 milhões, respeitando ainda acima de 60% de área de biomas nativos preservados. Perfeito, eu vou chamar então o intervalo e nós voltamos já. Até já. De volta, eu vou contar para você um pouco de história. A agricultura do Ceará tem, eu acho que deve muito ao ouro branco, ao algodão. Nós tivemos vários estágios, novas atividades foram surgindo, a avicultura, que eu sou originário, meu pai foi fundador, foi pioneiro na avicultura, e nós enfrentamos vários desafios. E daí surgiu essa história que eu e o Celito e um grupo de empresários na época fomos responsáveis. Nós tínhamos a ideia de verticalizar a produção e partir para produzir milho. O Ceará produzia milho, mas insuficiente para sustentar o polo avícola que surgiu, e vinha milho importado de outros estados. Então era um desejo que houvesse essa produção local. Tínhamos uma produtividade média de 350 quilos por hectare, enquanto o Brasil tinha uma média de 4, 5 mil quilos. E nas minhas andanças, eu fui ao oeste da Bahia, tinha uma empresa de adubo e conheci várias pessoas, entre eles conheci o Celito. E logo que assumi aquele cargo de presidente da Associação de Avicultura, um grupo de empresários resolveu implantar um novo projeto no Ceará, que nós demos o nome de Projeto Milhão,
que era sair o Ceará de 200 mil toneladas para produzir 1 milhão de toneladas. E várias iniciativas começaram. O primeiro, mais importante deles, que eu vou pedir o Celito para relatar aqui para nós, o Projeto Milhão, no projeto Jaguaribe-Apodi, que eu dizia para ele, inaugurou um novo estágio da agricultura no estado do Ceará e ali nós pudemos experimentar o profissionalismo. Né? O Celito é CEO de uma das melhores consultorias do Brasil, de grãos, de algodão. Então ele está sempre muito antenado e vai dar aqui uma palhinha para nós quais são as 3 inovações mais fortes para isso. Mas eu queria que o Celito falasse para nós do Projeto Milhão. Como é que foi essa experiência para vocês e para nós? Então, nós criamos um histórico, nós da Bahia, de buscar sempre os melhores resultados, já que nós tínhamos um solo, como eu falei, que não era muito apropriado, um clima também não era dos mais apropriados em termos de cerrado. E com muita dedicação de vários profissionais, esteve aqui o colega, meu amigo, Antônio Grespan, que entendia muito da cultura do milho. E quando você me chamou para vir aqui dar umas dicas sobre o milho, eu também não imaginava que ia ser um ato de transformação do Ceará. Eu vim porque está no meu sangue, no sangue do Grespan, no teu sangue, tentar ajudar as pessoas, ajudar pela coletividade. E a gente imaginava que um pouquinho do que aprendemos lá no oeste da Bahia, a gente podia trazer esse conhecimento para cá, e de fato isso acabou acontecendo. Então, assim como ajudei o Ceará, ajudei parte de Alagoas, ajudei Moçambique, ajudei no Sudão, ajudei parte da Argentina com manejo de bicudo, fiz várias palestras sobre como não ser extirpado da atividade de algodão pela praga do bicudo, como aconteceu inclusive aqui no Ceará, nos anos 80, 90. Uma praga muito gravíssima, muito grave a nível do Brasil, que aconteceu e eliminou 90%, pelo menos, do pessoal que plantava algodão. Então, eu liderei um programa nacional de manejo dessa praga, começando pelo oeste da Bahia, depois levei para outros estados. Mas, enfim, a gente conseguiu incrementar boas práticas de manejo, boas práticas de plantabilidade do milho, de manejo do solo, coisas muito básicas que para nós era o óbvio, mas para os agricultores aqui do Apodi não era o óbvio. Eles não sabiam quanto danificava uma compactação de solo, quanto era prejudicial uma planta com 10 centímetros de distância, outra com 20 centímetros de distância, uma planta de milho da outra, uma semente. Coisas muito básicas para a gente, para ter um nível de produtividade maior. Qual o material mais adequado, qual o manejo de pragas e doenças mais adequado, que nós já tínhamos esse aprendizado. Então, para nós foi muito fácil, para vocês foi talvez uma grande inovação, pelo menos para alguns que a gente teve contato aqui no Apodi, e que teve um resultado muito bom, como você mesmo afirmou, e eu sou muito grato e me sinto até muito orgulhoso de saber que a gente foi ator, junto contigo, que você liderou o processo, junto com o Tasso Gereissati, de um processo de transformação no Cerrado, que é uma potência muito grande, por sinal. Eu até agradeço aqui, de público, a sensibilidade do então secretário de Agricultura, Pedro Cisnando, porque ele tomou uma decisão corajosa de substituir a semente tradicional por milho híbrido. Isso permitiu que o Ceará dobrasse a produtividade, né, fruto dessa experiência que nós tínhamos vivido no Jaguaribe-Apodi. Mas hoje, Celito, o que é que se pode esperar em termos de inovação e da expansão do Nordeste? Eu acho que tem polos bem definidos, fronteiras bem definidas, mas também vão surgindo pequenos oásis, né, pequenas áreas. O Ceará mesmo agora está pensando, né, e você está visitando o Ceará e conversando com essas pessoas, a Federação da Agricultura está liderando um processo para um novo plantio de algodão. Quais são os potenciais reais disso e quais são os riscos? O algodão ele se adapta em regiões com altitudes menores, como predomina aqui no estado do Ceará. No oeste da Bahia nós temos aí de 700 até 1.000 metros de altitude, que favorece também a várias culturas, não só algodão. Mas no caso específico do algodão, ele se adapta bem nessas regiões mais baixas, como é o caso de vocês aqui. É o caso da Austrália, que tem a maior produtividade de algodão irrigado do mundo, você queira, o oeste da Bahia
é o campeão Qual é a mundial. produtividade da Austrália por hectare? Da Austrália, ela chega próxima das 500 arrobas de algodão em caroço por hectare, com um rendimento de pluma de um pouco mais de 40%. Então, assim, é uma produtividade muito boa. Claro, o custo deles é muito maior que o nosso, chega aí na casa dos $4.500 por hectare, porque o custo da água lá é altíssimo, né? Qual é o custo da água lá, você tem ideia? O nosso custo por milímetro irrigado é na faixa de R$4, da Austrália é de 8 a 10 reais por milímetro. E é por uma irrigação que não é aspersão convencional, não é... esqueci o termo agora, mas enfim, é uma irrigação diferenciada. E por sulco, né? Por sulco. Mas, enfim, eles têm uma terra melhor do que a nossa, melhor do que essa um pouquinho melhor talvez do que essa do Ceará, mas tem nichos de terras boas no Ceará, talvez tão boas quanto na Austrália, né? E eles têm essas produtividades muito boas e é uma cadeia muito bem organizada, que eu aprendi muito sobre como organizar a cadeia toda do algodão lá na Austrália, que hoje é o melhor exemplo do mundo. Sim. Então, nós vamos, no próximo bloco, discutir um pouco as inovações, os pontos, como é que nós estamos no Nordeste, nesses polos de produção e em novas áreas que você, como produtor rural, está investindo. Piauí, nosso vizinho aí, tem grandes potenciais. Vou chamar agora o intervalo para nós voltarmos para o terceiro e último bloco. Até já! Estamos de volta com Celito Breda, CEO da Círculo Verde, uma das lideranças nacionais da produção de grãos, mostrando aqui toda a experiência do oeste da Bahia, que produz 7,5% da produção nacional a partir de 4% de área plantada. Mas, Celito, então, dentro dessa nova perspectiva, essa agricultura nova, o Nordeste se credenciou já como uma fronteira consolidada do país. Aquelas dúvidas que você colocou no início, que a Embrapa duvidava que depois o Banco do Brasil para conceder crédito foram superadas. Nós vemos hoje que a nova fronteira, o que está para acontecer na agricultura, do crescimento do Brasil, quanto vai acontecer no Nordeste, quais são as grandes inovações, o que há de novo, para você dar uma geral aí para nós entendermos todo o contexto. Desafios fazem parte da nossa, vencer desafios fazem parte da nossa energia. Então, a gente enfrentou vários desafios, vencemos praticamente todos os grandes desafios, seja da ordem fitossanitária, de solos, de clima, de mercado, de governos, de falta de estrutura. E com união, com coletividade, você vence os desafios, com muita resiliência, mas principalmente com união, com planejamento e com muita paixão. A paixão não pode passar de 50%, mas também não pode ser menos de 50%. Então, a paixão gera muita energia, dedicação, você acredita e vai e estabelece metas e você consegue alcançar essas metas aí. Então, nós temos vários nichos ou polos muito bem sucedidos, como o oeste da Bahia, como agora a região do Cealba está indo bem, a região de Petrolina, Juazeiro do Nordeste, alguns polos aqui no Ceará. Enfim, as pessoas que estão à frente, elas fazem a diferença. O que torna uma região mais apta ou melhor ou mais bem sucedida não é exatamente a condição natural, porque lá chove bem, o solo é melhor, a logística é melhor, o governo ajuda mais. Não, são as pessoas. O oeste da Bahia, como eu falei, não tinha a melhor condição de solo, de logística, de clima, e hoje por que é uma região tão bem sucedida? Petrolina, Juazeiro, a mesma coisa, e outras regiões, inclusive do Mato Grosso, né? Como Sinop, que eu citei nas últimas conversas aí. Então, assim, as pessoas elas têm que se planejar, se unir, têm que ser criativa, e o cearense é um povo criativo, eu acredito muito nisso, é um povo que lida com o agronegócio, como a teu exemplo, Carlos, com paixão, mas paixão com o pé no chão. Então isso dá resultado sim, acreditar, ter os nichos de culturas, de atividades que vão dar certo aqui. Agora, você estabelece as metas, se junta com pessoas que querem
o mesmo objetivo e vai dar certo. Isso, eu acho que esse é um ponto. Nós temos os polos, inclusive os agropolos criados. Eu estou inclusive participando da fundação de um movimento agora chamado Coalizão Agro, para unir pessoas, inclusive de diferentes segmentos. É muito comum que alguém da cadeia do algodão se reúna, do leite se reúna, mas é preciso, para superar os desafios atuais, que haja uma união das diferentes cadeias produtivas. De uma maneira geral, houve no passado políticas para o Nordeste de infraestrutura que foram importantes, né? Aqui no Ceará nós tivemos uma segurança hídrica a partir da construção de reservatórios. Nós temos uma área irrigada de quase 100 mil hectares. Acho que podemos dobrar essa área, fazendo polos, inovando na gestão de águas. Inclusive vou convidar o Mantovani, que fez um trabalho fantástico lá no oeste da Bahia, porque segurança hídrica é um ponto-chave para investimento com densidade tecnológica. Você falava também, numa conversa que tivemos, que hoje a agricultura é feita com custo mais alto. Então ela precisa ter uma segurança maior, porque senão a perda, o prejuízo é maior. E nesse contexto, a produção de algodão, nós estamos descasados. Nós temos um grande parque industrial de consumo de algodão e a Bahia tem uma grande produção de algodão. Qual é a sua visão? Os parques vão migrar para as regiões produtivas ou ainda será possível produzir ao redor desses parques e a logística permite que chegue o algodão a um custo bom para esses parques? Qual é a sua visão? Nós da Bahia nós temos a produção, não temos indústria. Aqui vocês têm a indústria e não tem a produção. É possível produzir algodão aqui? Sim. Israel, mesmo com custo de 40, 50 reais por milímetro, consegue produzir algodão também. Algodão de qualidade diferenciada do que a gente produz no Brasil. Então eles conseguem ter um valor agregado maior na cultura do algodão em Israel. Se você visitar, como você já foi lá em Israel, e ver lá que eles têm talvez menos da metade do potencial hídrico do Ceará e plantam 200 mil hectares com um movimento anual de 20 bilhões de dólares só do agronegócio, fora a agroindústria que eles geram, por exemplo, aquela loninha que envolve os fardos de algodão é produzido em Israel e vem para o mundo todo, uma colheita mecanizada do algodão. Então, eles têm vários exemplos de verticalização que, se somar tudo isso, passa de 50 bilhões de dólares a nível de mundo, gerado lá nos kibbutz, nas pequenas cooperativas, vamos falar assim, de Israel. Então, se Israel tem menos de 50% do potencial hídrico que tem o Ceará, e tem frio, que impede muito, eles só conseguem plantar trigo durante o frio lá. Aqui não tem esse frio, esse inverno rigoroso. Então, assim, por que lá consegue movimentar 20 bilhões de dólares por ano com o agronegócio, com a capacidade, no máximo, 50% do que vocês têm aqui no Ceará? Então, é questão de buscar alternativas, de resolver os problemas com muita determinação, muito planejamento e paixão. Então, não tem vida fácil, tem sempre os desafios, né? Em termos de inovação, houve muito avanço em genética, houve muito avanço em nutrição de plantas, em sistemas de irrigação, mas o que é que hoje lhe surpreende de inovação que está surgindo para impactar o campo? Hoje, nós temos assim, em termos de genética, evolui mais ou menos 1% ao ano o potencial genético das culturas. Soja, por exemplo, nós temos um exemplo do ano passado, Estados Unidos, com 240 sacas de soja por hectare, numa área pequena, mas já mostra que tem potencial a nível de campo, não de laboratório. De algodão, em torno de 800 arrobas por hectare, potencial em área comercial. Pequena, mas você consegue isso, né? Na Bahia, conseguimos 600 arrobas por hectare em área comercial do algodão. Então, tem potencial para isso. Na Bahia, chegamos a 130 sacas de soja por hectare em área comercial também. Isso tudo é potencial. A média nossa é em torno de 70 sacas de soja por hectare, que é a melhor média nacional. Assim, nós estamos criando um ambiente de solo melhor para formar mais raízes, que é o que o Brasil inteiro tem que buscar nos próximos anos, porque daí esse potencial genético do soja, que é 130, 140 sacos, a gente vai conseguir chegar mais próximo da média dos 80, 90 sacos, nessas regiões que se usa mais tecnologia, que o pessoal é treinado para isso, não é o produtor sozinho, tem que ter uma equipe muito bem treinada, com máquinas boas,
com fertilizantes bons, toda a tecnologia de fertilizantes, domínio de proteção de plantas, domínio sobre manejo de nematóides, uma série de coisas evoluíram muito. Mas o fator ser humano não evoluiu tanto, nós precisamos preparar mais as pessoas para essas novas tecnologias que elas não estão preparadas devidamente para usar todo o potencial que tem na genética, nas máquinas e nos insumos. Perfeito. Encerramos bem, né, dando um destaque àquilo que se pensou que seria a grande mudança, que seriam tecnologias, avanços, como se pudesse prescindir da pessoa humana. Permanece a pessoa humana sendo o centro do grande avanço. Pessoas treinadas, capacitadas para fazer a diferença. Celito, foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença e por essa amizade que mantemos há tantos anos em favor do desenvolvimento. Obrigado. Obrigado a todos. Grande abraço. Até o próximo programa. Grande abraço. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.